Nesta sexta-feira, Futebol Clube do Porto e Sporting irão jogar para o campeonato e hoje vamos conhecer 5 jogos históricos entre estas duas equipas. Mas antes de avançar para o vídeo, deixem o like, compartilhem, subscrevam e ativem o sininho para não perderem nada. Começamos a nossa viagem na temporada 1999-2000. O Sporting recebia o Futebol Clube do Porto em casa. Quem vencesse ficaria em primeiro no campeonato. O Futebol Clube do Porto já era líder com 57 pontos e caso vencesse, aumentaria essa vantagem para 5 pontos em relação ao Sporting. Já o Sporting, que tinha começado a temporada bastante mal, Materazzi foi a aposta inicial da direção liderada por José Roquete, mas sucessivos resultados negativos, entre os quais uma eliminação para o Viking na Taça UEFA, deitaram tudo a perder. Augusto Inácio foi o seu substituto na janela de inverno. Jogadores importantes para o renascimento leonino chegaram ao plantel, nomes como César Prates ou André Cruz eram alguns dos destaques. O Sporting, que evoluiu de maneira a competir pelo título com o Futebol Clube do Porto, já do lado dos portistas, que na altura eram treinados por Fernando Santos, os Dragões, que eram pentacampeões em título e procuravam o hexacampeonato. No plantel portista, nomes como Jorge Costa, Aloísio, Deco, que procurava afirmar-se nos portistas, eram alguns dos destaques. Aos 16 minutos, André Cruz, de livre direto, abriu ativo. Aos 37 minutos, foi a vez de Beto Acosta de fechar o resultado em 2-0. Aos 86 minutos, Domingos Paciência acabou expulso. Com este resultado, o Sporting passava para a frente da classificação, de onde não mais sairia até ao fim, já que sagrou-se campeão frente aos Salgueiros 18 anos depois. Agora, aterramos na temporada 2003-2004. O Futebol Clube do Porto recebeu o Sporting depois de ter perdido a Supertaça Europeia 1-0 para o Milan. Valeu o gol de Shevchenko. Aos 10 minutos, Mourinho deixou o aviso na conferência de imprensa que alguém iria pagar a fatura pela derrota sofrida na Supertaça Europeia. O Futebol Clube do Porto, campeão da Taça UEFA e campeão nacional, tinha uma das suas melhores gerações da sua história, onde jogadores como Vítor Bahia, Paulo Ferreira, Deco, Maniche e Costinha eram alguns dos destaques. Nesta temporada, os Dragões venceriam a Champions. Já o Sporting era treinado por Fernando Santos e era uma equipa em reconstrução, já que jogadores influentes como Mário Jardel, César Prates ou André Cruz saíram do plantel. Ainda assim, os jogadores como Rockenbach ou João Vieira Pinto demonstravam a sua qualidade. Aos 3 minutos, Derlei abriu ativo naquele que era o último Porto Sporting nas Antas, já que nesse ano seria inaugurado o Estádio Dragão. Aos 51 minutos, Jan Kauskas fez o 2-0 e aos 64 minutos, Maniche de pé direito marcou o 3-0. Assim, desenhava-se a derrota dos Sportinguistas. Aos 79 minutos, Rockenbach reduziu para 3-1, mas aos 89 minutos, Benny McCarthy fechou o resultado em 4-1. Agora, continuamos a nossa viagem na temporada 2008-2009. O Sporting de Paulo Bento recebia o Futebol Clube do Porto de Jesualdo Ferreira. Leões e Dragões discutiam o acesso à final da Taça da Liga. O Futebol Clube do Porto, que para além da Taça da Liga, estava na luta pela Taça de Portugal e pelo campeonato, que venceria, sagrando-se tetracampeão. Já o Sporting tinha em jogo apenas a Taça da Liga, já que tinha sido eliminado da Taça de Portugal frente ao Futebol Clube do Porto nos penaltis. O campeonato não corria assim tão bem e a Champions revelaria-se um fiasco se considerarmos que o Sporting, frente ao Bayern de Munique, nos oitavos de final, sofreu 2 goleadas, 5-0 e 7-1, respectivamente, mas o Sporting queria surpreender, mas foi o Futebol Clube do Porto a marcar primeiro aos 9 minutos, por intermédio de Tariq Sekhtioui. Sporting, que por intermédio de Romagnoli daria a volta ao resultado aos 36 e aos 48 minutos, respectivamente. Ambos os golos foram marcados na conversão de uma grande penalidade. Derlei bisou aos 66 e aos 81 minutos e fechou o resultado em 4-1 a favor dos leoninos. Ele, que também já tinha sido feliz no Dragão, onde marcou o golo do título da Taça UEFA frente ao Celtic em 2003. O Sporting, que perderia a Taça da Liga na final nos penaltis frente ao Benfica. Continuamos a nossa viagem e desta feita aterramos em uma memória bastante recente dos adeptos do futebol português. Refiro-me à Supertaça Cândido de Oliveira, que ocorreu no ano passado. De um lado, o Sporting de Ruben Amorim, que era campeão nacional em título, e onde jogadores como Gyökeres Yilmaz ou Gonçalo Inácio eram alguns dos destaques. Do outro, o Futebol Clube do Porto, que em reconstrução, já que André Vilas-Boas era presidente há 2 meses e meio e Vítor Bruno era o novo treinador e procurava afirmar-se, já que muitos desconfiavam desta aposta. As coisas começaram bastante mal para os Dragões. Em 9 minutos, os Leões marcaram 2 golos. Aos 6 minutos, Gonçalo Inácio abriu ativo e aos 9 minutos
foi a vez de Pedro Gonçalves dilatar para 2-0, assim desenhava-se a conquista leonina, que foi reforçada quando aos 24 minutos Giovanni Quenda fazia o 3-0 e assim a possível goleada sportinguista ficava no ar, já que o Sporting dominava o jogo. 4 minutos depois Galeno reduziu para 3-1, o que de certa forma relançava o jogo. Aos 64 minutos Nico Gonzalez reduziu para 3-2 e deixou o Porto muito perto do empate, que chegou apenas 2 minutos depois, quando o Galeno bisou na partida e fez o 3-3, o que deixou os portistas ao rubro até ao final da partida. O resultado não sofreu quaisquer alterações, o que forçou um prolongamento, onde, aos 101 minutos, Ivan Raime fechou o resultado em 4-3 e levou os Dragões à loucura, naquela que é, com certeza, uma das maiores, se não a maior reviravolta do futebol português. E fechamos a nossa lista com um empate. Desta feita recuamos até a maio de 1999. O Sporting recebeu o Futebol Clube do Porto, que graças ao deslize do Boa Vista já entrava em campo sabendo que iria ser coroado pentacampeão nacional, ainda por cima na casa do rival, o Sporting, que era treinado por Mirko Josic. O Sporting, que nesta temporada nunca foi um sério candidato ao campeonato, pois perdeu a corrida rapidamente e iria terminar em quarto lugar no plantel leonino. Jogadores como Beto, Acosta ou Pedro Barbosa saltavam à vista. Já do lado portista, que era treinado por Fernando Santos, tinha um excelente plantel, onde jogadores como Jorge Costa, Drulovic e Mário Jardel, principal referência ofensiva dos portistas, eram destaque. Aos 46 minutos, Pedro Barbosa abriu a ativa em Alvalade e aos 85 minutos, Zlatko Zalovic fechou o empate em 1-1, coroando o Futebol Clube do Porto como o único pentacampeão da história do futebol português. Este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixem o like, compartilhem, subscrevam e ativem o sininho para não perderem nada.